força, você pode vencer. Olá, preciosas e preciosos! Estamos aqui dando início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. O Dia das Mães já passou, mas eu trouxe uma história que vai te impactar. E antes de eu apresentar a minha convidada especial, eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Esse cabelo, essa maquiagem é o meu maquiador oficial, Lucas Almeida. Esses cílios sempre estão alinhados à minha amiga Amanda Freitas. E esses acessórios vêm da loja Elo 21 Semijoias. Que Deus sempre, cada dia mais, prospere a vida de vocês. O meu muito obrigada pela parceria. Dando início ao nosso podcast, eu vou pedir para minha convidada se apresentar. Pastora, te apresenta. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a pastora Raquel Diniz Oliveira Jantorno e é tão bom estar aqui com a Salza, nossa querida amiga, para falar um pouquinho sobre a minha história de vida, história de fé. Sou pastor da igreja Casa da Bênção. Gente, vocês não imaginam, né, o que essa mulher trabalha. O quanto é difícil ter um momento com ela e o quanto eu me sinto honrada com a tua presença aqui, pastora. E já quero contar para vocês que não vai ser a primeira vez. Amém. Porque existem alguns assuntos na área espiritual e principalmente que diz a respeito às mulheres. Verdade. Que eu tenho vontade, né, de aprofundar. Porque na rotina do dia a dia, a gente vive tão no automático. Verdade. Que muitas coisas do reino passam despercebido, né? E quem mais, melhor pessoa, né, para esclarecer algumas situações, algumas ações, para que a gente cada dia possa melhorar e seguir debaixo, né, de uma direção. Verdade. Né? Mas, pastora, me conta a tua história, porque a gente vê você lá no púlpito da igreja falando lindamente, que nem foi no encontro de mulheres que tivemos lá, da entrega da medalha Esther, né? Quero te agradecer porque cedeu o espaço da igreja para a gente realizar aquele evento lindíssimo. E eu quero conhecer a tua história. Conta pra gente. Vamos lá. Bem, para nós é uma honra, é um privilégio estar aqui. E a minha história começa desde muito pequena. Sou filha de missionários. Os meus pais são pastores há 54 anos. Lideram uma igreja muito grande. Meu pai hoje ele é o apóstolo, né, das nossas igrejas. Então, 54 anos de ministério é uma vida assim, muito longa com Deus. Eu nasci no lar cristão, mas eu costumo dizer que filho de pastor não é pastorzinho, né? Tem que ter uma experiência particular com Deus. Então, eu tive a minha experiência, cresci na obra, fiz uma obra linda para o Senhor, estou fazendo ainda, porque Jesus nos usa. E eu tinha 23 anos de idade quando eu fui embora para Portugal. Fundamos a nossa igreja em Portugal, depois voltei para o Brasil. E quando volto, né, Deus me deu assim 2 filhas lindas. E uma história que eu quero trazer aqui, Salza, são tantas experiências, mas a história de ressurreição da minha filha é algo muito forte no meu coração. Mas eu vou chegar lá. Além de pastora, sou psicanalista clínica, fiz uma pós nessa área para poder ajudar as mulheres, as famílias de uma forma gratuita. Então, para mim é uma honra, um privilégio poder servir a Deus. E que tão importante, assim, conhecer, né, e sabe, porque às vezes as pessoas elas querem espiritualizar tudo, né? Sim, sim. E que tão lindo o teu trabalho nessa caminhada com Deus, você procurar se especializar nessa área clínica. Eu fui diagnosticada agora com TDAH. Uma coisa que eu imaginava que já sabia, mas que despertou em mim a curiosidade porque o meu filho, ele toma Ritalina pro foco. E aí o neurologista disse que isso que vinha de mãe e de pai. Então eu fui investigar e então agora eu iniciei o meu teste psicológico. Porque eu acho importante. Claro. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue melhorar e a vida melhora pra gente e pra quem convive com a gente. Com certeza.
né? E eu imagino que na tua caminhada seja isso. Você procurou esse estudo para poder auxiliar tantas pessoas, que é uma responsabilidade imensa Muito grande. que tem uma pastora e um pastor, né? Na verdade, Salza, nós somos seres tricótomos, né? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nem tudo é só espiritual, nem tudo é só psicológico e nem tudo é só também físico. Sim. Então, quando você estuda e compreende que existem choques traumáticos, marcas na alma do passado que foram tão violentas e que quem não trata disso, infelizmente, um passado mal resolvido é um futuro interrompido. Então, nós precisamos tratar, buscando a Deus em primeiro lugar e bons profissionais, né, para poder cuidar da mente, da alma, das emoções, do psicológico, dos nossos neurônios e buscar de Deus e também na medicina aquilo que precisa ser tratado na gente. Sim, eu orei e encontrei uma psicóloga assim, nossa, Ai, que coisa foi boa. muito de Deus, foi no podcast que eu encontrei ela. Amém, que bom, que bom. Mas me conta, que nem tu disse, tu teve uma vida aí de experiências com Deus. Muitas experiências. Mas tem essa experiência em particular que Sim. hoje a gente traz aqui. Vamos lá, eu recebi uma palavra de profecia que eu voltaria a Portugal depois da minha vinda ao Brasil. Morei 7 anos lá, passei muitas coisas, experiências boas e amargas, cresci muito como pastora, mulher, mãe, esposa, e Deus disse, olha, você vai voltar à terra da sua aflição para poder ministrar a palavra, rever os irmãos, as vidas que você ganhou para Jesus. E então eu fiquei assim, perplexa, porque eu não queria voltar ao lugar do trauma. Muitas bênçãos, mas também muitos traumas. E batalhas e guerras, enfim. E quando eu recebo esta palavra profética, eu estava grávida da minha filha, né? E eu pensei, meu Deus, como é que então eu vou viajar, uma viagem missionária para a Europa, grávida, né? Já passei tantas coisas lá e Deus quer que eu volte. E o meu esposo, quando ouviu essa palavra, ele entendeu, compreendeu, me abençoou porque Deus havia falado, você vai só, porque eu tenho algo com você lá. E eu entendi, meu esposo também sentiu no coração que é da vontade do Senhor que eu fosse só, e eu fui. E chegando lá, Deus ele me fez fazer o caminho de volta, e de muitos lugares onde eu passei, onde eu fui provada, testada em todas as áreas. Imagina uma menina recém-casada com 23 anos, indo para Portugal, abrindo mão de tudo, de todos. Então eu enfrentei muitas dores, porque na época que eu fui, Portugal fazia parte da janela 10/40 dos povos não alcançados. Então, há 25 anos atrás, Portugal não era tão fácil de se entrar com o evangelho. Hoje, Lisboa, Vila Nova de Gaia, muitos lugares em Portugal já tem muitos evangélicos. Sim. Mas há 25 anos atrás, uma menina de 23 anos, recém-casada, enfrentei tudo o que você pode imaginar. Então, quando eu volto para o Brasil após 7 anos de ministério lá, Deus me faz regressar. E eu grávida, de 5 para 6 meses, passei 12 dias pregando todos os dias, revendo os irmãos, ganhando almas para Jesus, né, chorando e me alegrando com aqueles que viveram meu testemunho lá. Quando eu volto para o Brasil, feliz da vida, contente por tudo que Deus fez, a minha médica queria me ver. Falou assim, Raquel, vamos marcar mais uma vez a ultrassom para ver como é que tá neném, né? Você foi muito bem, é só mesmo um exame de rotina para quem tá grávida, né? Para Natal. E eu fui na clínica CDI, na época, ali no centro de Vila Velha, nunca mais eu esqueço o endereço, em frente àquela praça do Titanic. Fui lá e quando chegou a minha vez, Salza, eu deitei e a médica começou a passar, né, não sei bem o nome daquele aparelhozinho que passa o gelzinho na barriga e foi. De repente ela me fala, olha, eu não sei o que aconteceu, a sua filha está sem batimento cardíaco nenhum, o líquido amniótico está turvo, não tem vida, ela está morta, Raquel. O que aconteceu? E eu, pensando que fosse até uma brincadeira sem graça, sei lá, uma trollagem, alguma coisa assim. E eu, que isso, doutora? Não fala, que história é essa? E ela, olha aqui, e pegou a barriga e balançou e passou mais uma vez o gel e passou a maquininha lá e não tinha mais vida.
Eu saí desesperada, meu esposo chorando, 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 gritando lá dentro, sem entender, porque até então eu fui para Portugal com a minha filha viva e de Sim. repente Uhum. veio um diagnóstico que ela estava morta. Falei, não é possível. E ela disse, calma, isso pode acontecer, eu vou te dar 7 dias para você poder, né, ver se realmente expele naturalmente, ou se nós temos que fazer a curetagem. Eu não sei te dizer por que isso aconteceu, mas eu vou pesquisar, vou correr atrás. E começou a ver os meus exames e pedir mais exames. E me deu 7 dias. O que eu fiz? Eu saí de lá chorando muito, desesperada muito, orando. Senhor, tem misericórdia. Era numa quinta-feira. No outro dia, na sexta-feira, seria a sexta-feira da paixão. Semana Santa. Olha que coisa louca, Salsa. Eu iria pregar na minha igreja de manhã, à tarde e à noite. E qual era o tema das mensagens? As bênçãos que a morte de Jesus nos traz. O poder do que Jesus conquistou na cruz. Nossa. A ressurreição. E aí, como falar de ressurreição com a minha filha morta dentro de mim? Não sei, não consigo imaginar. Eu não consigo, porque eu também sofri um aborto. Eu sofri um aborto. Sim. E o bebê estava de 7 semanas quando eu fui fazer a ecografia, então disse que estava sem batimento. E o médico mandou eu para casa, ficar em repouso absoluto e marcou a corretagem já para o outro dia. Mas eram 7 semanas, né? Era bem recente e realmente eu não tive esse bebê. Sim. E eu ouvi as pessoas falar sobre isso e eu pensei, tá, Deus não quis, vida que segue. Mas não, foi bem impactante, assim. Eu entrei em depressão, eu demorei a me recuperar. Não Mas é fácil. continua contando a tua história. Não é fácil. E todas as mulheres que perdem um bebê, veja que eu lido com mulheres há 31 anos. Eu sou pastora há 31 anos. Eu comecei muito nova no ministério. Então eu aceitei a Jesus como Salvador. Só que, abri um parênteses, eu tinha 6 anos de idade quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu decidi recebê-lo, convidá-lo para entrar. Sim. Não é porque ser filha de pastor está salva. Sim. A salvação é individual. Uhum. Então eu recebi Jesus e com 7 anos comecei a pregar o Evangelho. Então fui crescendo com 7 anos, Salsa. Que lindo! Eu estava agora em Brasília semana passada quando eu fui ministrar numa rede de jovens e eu vi 2 crianças bem na primeira cadeira e tudo que eu falava aquelas crianças mergulhavam e levantavam as mãos, participavam. Aí Deus me fez assim parar a mensagem, olhar para eles. Sabe aquela voz do Espírito Santo? Lembro de você com 6 aninhos quando você me convidou para entrar e nunca mais me deixou, nunca mais me largou e eu comecei a pregar com 7 anos. Eu era uma criança e eu queria fazer parte dos jovens, queria fazer parte da mocidade, chamava mocidade na época, né? Bem antiga, eu estou com quase 50 anos. Então eu fiz 31 anos de ministério para a glória de Deus, lidando com mulheres, com muitas pessoas. E eu amo a psicologia à luz da Bíblia. Então eu sei o quanto dói, né? O aborto, o quanto dói a perda, o abuso, o quanto dói mulheres que querem falar, mas perderam a voz porque alguém tapou a voz delas. Sim. De alguma forma. Então o que Deus fez na minha vida não tem explicação. Milagre não se explica, milagre vive, né, gente? Vive. Milagre vive. Então, voltando ao assunto, Sim. A médica me disse 7 dias. Que desespero. Eu respirei e falei, meu Deus, como é que eu vou pregar no outro dia? Com qual coragem, com qual força, com qual fé? E eu escutava literalmente a voz de Satanás assim nos meus ouvidos. Larga de ser ridícula, você vai pregar o quê? Pregar milagre? Pregar cura, transformação? Eu falo, me arrepio até hoje. Vai pregar o quê se a sua filha está morta? Que Deus é esse? Larga de ser ridícula, que palhaçada. Mas ao mesmo tempo eu ouvi a voz do Espírito Santo. Vai e pregue como se nada estivesse acontecido. Creia, porque a fé literalmente é isso. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que já aconteceu. E eu preguei salmos naquela sexta-feira como se nada estivesse acontecido. Mas quando eu cheguei na igreja antes de pregar, eu compartilhei o que estava acontecendo com algumas irmãs, daquelas de oração. Eu brinco das irmãs do joelho, sabe, calejado, do coquinho abençoado, que ama orar, que são colunas da igreja. Compartilhei com algumas. E elas disseram, pastora, chorando muito comigo, pastora, vai pregar, porque Deus vai fazer o milagre. E naquele dia nós entregamos o pão consagrado.
pão que simbolizava Jesus, o pão da Sim, vida, sim. porque não é o pão em si que cura, mas é Jesus, o pão da vida que desceu do céu, que faz o milagre. E eu comi, Saulo, aquele pão com tanta fé, e pregando de manhã, e pregando à tarde, pregando à noite. Jesus é a ressurreição e a vida, com a minha filha morta. Aí passaram 7 dias, que pareciam 70 anos, de tortura emocional, psicológica, vozes. Por isso que nós temos que fazer silenciar vozes contrárias e ouvir a voz do Espírito Santo. Muito cuidado nessa hora de dor, com quem você para poder conversar. Porque há pessoas que te colocam para baixo, há pessoas que denigrem a sua fé, que zombam da sua fé e que vão te fazer muito mal. Então se apegue a quem te coloca diante de Deus, a quem ora com você, a quem te pega pela mão, que te levanta. Então eu fiz isso, me apeguei a muitas pessoas de Deus. Passaram-se 7 dias. Que tortura. Meu esposo chorando, eu chorando e pregando e trabalhando, mas com a minha filha morta. Eu balançava a barriga, eu não sentia mais nada, nem elas mexer, não sentia nada. Era literalmente a fé contra a razão. A fé dizia sim, a razão dizia não. Voltei para a clínica. A médica olhou assim para mim com aquela cara bem, né? Você ainda é nova, não fica triste. Eu fui a última a ser atendida. Todo mundo passou na minha frente. Aí coloquei a roupa, entrei na sala, deitei. E ela ficou, calma, Raquel, tudo vai dar certo. Ela já estava preparada para poder fazer o procedimento, né? E aí ela foi lá, passou o gel de novo, para poder confirmar o que ela tinha sentenciado. E aí foram 20 minutos, Salsa, de uma tortura psicológica de novo. Porque ela não dizia nada. Calada, muda, silenciosa, muito atenta a tudo e só passando o aparelho. É que ela não poderia errar, né? Jamais, é médica, né? Profissional. E passando, e eu lá orando e chorando. Senhor, tem misericórdia, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Mas o coração de mãe desesperado. Meu esposo lá fora. Aí, de repente, eu levantei da cama e falei assim, doutora, por favor, esse silêncio está me matando. Se é, então, para fazer, que faça, que tire. Mas, então, diz alguma coisa. E eu chorando muito. Ela dizia, eu não tenho nada para te falar. Muito fria. Aí eu falei, ô Jesus, o Senhor levou minha filha mesmo. Eu comecei a chorar, falei, Jesus, tem misericórdia. Mas por quê? Eu fui pregar em Portugal, pensei, né? 12 dias pregando a palavra. E é essa recompensa, Senhor, que o Senhor me dá, porque nós somos tão pequenos. A gente não enxerga como Deus enxerga. Os nossos olhos são muito limitados e a visão, às vezes, pequena. Você não tem noção do que Deus está preparando e a gente começa a questionar. Deus entende a nossa limitação, a nossa dor, né? Ainda bem que ele entende, Ainda né? bem. Eu não, hora nenhuma, eu blasfemei, Deus me livre. Sim, mas eu fiquei, a gente questiona. perguntando, Senhor, por quê? Eu preguei tua palavra, por quê? Né? E aí, quando eu levantei, ela disse, não tenho nada para falar, voltei a deitar e falei, bem, tá nas tuas mãos, Senhor. E ela olhou assim para mim, Salsa, eu não tenho nada para te dizer, mas eu tenho o melhor som que uma mãe pode escutar. Aí ela colocou no último volume o coração da minha filha. Tutum, 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 tutum. A doutora deu um grito na sala. Gente, corre para ver isso aqui, uma tela grande assim. Isso é contra a medicina. Isso foge. Não tem como. Ela botar a mão na cabeça assim. Gente, vem para cá. A sala lotou dos funcionários. Meu esposo entrou morrendo de chorar. E ela, olha isso aqui, olha o coração, escuta isso, como é que pode? Antes, depois. E eu só fazia, Jesus! Eu dizia para ela, olha, tem uma turma da minha igreja orando, o milagre aconteceu, expliquei para ela. E ela, pois, pode voltar na sua igreja e falar que a medicina não explica isso. Isso é um milagre, um milagre. E aí passou o tempo. Minha filha nasceu com quase 4 quilos. Nossa! No dia do parto, uma enfermeira-chefe, entrava e saía da sala de cirurgia. E eu fiquei incomodada com aquilo. E ela entrava e saía o tempo todo. Falei, o que será que essa senhora quer falar comigo? Ela olhou assim para mim, Salsa, pastora Raquel. Aí eu olhei assim, sou eu. Eu posso me abrir com a senhora? Começou a chorar. Falei, pode. E eu com a barriga gigante, pronta para ganhar neném. Pastora, meu marido saiu de casa. Pastora, tô sofrendo. Ela me conhecia, eu não a conhecia. Ela era da mesma igreja nossa, do Rio de Janeiro, lá de Quintino. E contou a história.
E eu orando por ela, Aham. abençoando. Jesus traz o marido de volta, Aham. liberta a vida dele. A minha médica, que é da Batista, chegou assim pra mim: dá licença, eu posso fazer um parto que daqui a pouquinho vai nascer? Aham. Só sei, Salsa, que Jesus fez um milagre. O marido dessa mulher voltou. Amém. Frequentou a nossa igreja Que durante um bom tempo. lindo. Voltaram para o Rio de Janeiro. A Isabela nasce, olha meu arrepio. E como recompensa, a enfermeira falou assim: olha, no hospital não pode furar a orelha de bebê não, mas eu vou furar de presente para você, pastora. Foi lá de madrugada, furou a orelhinha da minha filha. Aham. E eu coloquei o nome dela de Isabelle Vitória. E a revista Comunhão na época ficou sabendo, a tribuna ficou sabendo. Foi lá na minha casa, tirou foto dela, testemunhou do que Deus fez. O que Deus fez. Hoje a Isabel está com 14 anos, vai fazer 15. Eu sou mãe de uma de 21 anos e a Isabel está com 14. Hoje ela ministra dança, trabalha com os adolescentes da igreja, apaixonada por Jesus, Olha. evangeliza os amiguinhos do colégio, leva as crianças e adolescentes para os encontros, para as redes e para a glória de Deus. Esse é um dos testemunhos que eu tenho. Gente. E Jesus também já me curou de hepatite. Eu posso doar sangue para poder provar que Deus me curou. Olha, é muita história. É muita história. É Deus para superar. É Deus para superar mesmo. E que tão importante tu vir contar isso aqui pra gente. Amém, porque amém. São tantos diagnósticos, né? Sim. Ruins É que verdade. as pessoas recebem todos os dias. Infelizmente. Né? Então, assim, quando Deus tocou meu coração, eu já sabia que Ele queria fazer algo comigo. Sim. Né? E eu comecei a orar para Ele me mostrar. Eu falei, olha, eu sou meio atrapalhada, fala com clareza comigo. E aí O Senhor fala direto. Aí aconteceu, né, a minha mãe, eu sou filha adotiva e eu tenho minha mãe biológica, e ela foi salva na enchente do Rio Grande do Sul, ficou 3 dias no telhado. E nesse resgate, então eu falei com ele, e ele disse que era para eu usar a minha voz e dar voz às pessoas. Amém, glória a Então, Deus. assim, o podcast Deus para Superar, ele é a mesa do Senhor, ele Amém. é pra gente estar aqui testemunhando pra honra e pra glória dele. Glória a Deus. Porque você abre os jornais, as notícias, sempre é tudo tão negativo, tão ruim. Infelizmente. E eu acho, e eu quero ser o contrário disso. Eu quero ser a que traz as boas notícias. As boas novas. Boas novas. Esse é o isso. evangelho. É. Então, eu disse pra ele, nossa, eu sou tão pequenininha, né? Sou tão bebê ainda no evangelho, mas eu vou fazer. Claro. Tu tá comigo, eu vou fazer. Então nasceu Deus para superar. Amém. E a gente todos os dias aí levando a palavra de Deus através dos testemunhos, de Glória uma a Deus. forma simples, de uma forma assim que alcança as pessoas Amém. na internet, né? E essa tua história é muito impactante. Glória a Deus. Demais, porque quantos são as mamães que estão recebendo um diagnóstico e elas têm que saber que a gente é filha de um Deus vivo. E lembrar que a última palavra vem de Deus. O médico dos médicos é que vai dizer sobre nós como vamos terminar. Claro que a medicina foi o próprio Deus que capacitou os homens. Sim. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele vai dizer sim ou não. Então não fique impressionada com o diagnóstico ruim que chega. Porque você precisa orar, buscar de Deus, crer e declarar que a vitória já chegou em nome de Jesus. Declarar. Agora, Salsa, desculpa te interromper. Claro. Existem casos que Deus traz a vida de volta. Existem casos que Deus não permite trazer. São mistérios de Deus. A gente não tem como nem mensurar o porquê que Deus às vezes não permite alguém ressuscitar. Jesus uma vez lavou os pés dos discípulos e os discípulos não entenderam nada daquele comportamento. Porque geralmente quem lavava os pés naquele tempo eram os escravos, que faziam isso para recepcionar os seus convidados, os donos da casa, os seus senhores. Jesus pega uma bacia com uma toalha na época e começa a lavar os pés, e começa por Pedro. E Pedro, muito sanguíneo, colérico, né? Já dizia, não, Senhor, eu não sou digno, eu não posso deixar o Senhor lavar os meus pés, eu que tenho que fazer. E Jesus disse, Pedro, se eu não fizer, você não terá parte comigo. Então, Senhor, lava tudo, não somente os pés, em outras palavras, lava tudo. E Jesus declara algo muito forte, o que eu faço hoje, não entenderás agora você,
mas vai entender depois. Então há coisas que Deus permite que está lá no profundo dos mistérios de Deus. Por que alguém é ressuscitado? Por que de repente uma criança partiu? Porque na hora que Deus falou comigo no meu coração, que agora? Fala, Raquel, porque muitas vezes tem mães que perderam e que oraram tanto, como o filho da Estela, a cantora Estela, né? O Brasil inteiro orou por aquele menino. E aprove o Senhor levá-lo. Então há coisas que a gente não entende, não é? Cabe a Deus e somente a Deus. E são livramentos, Salsa, que nós não entendemos e nem enxergamos do que pode acontecer no futuro. Sim. Às vezes Deus permite voltar a viver ou não. No meu caso, glória a Deus, Ele permitiu, mas não poupou os sofrimentos que eu vivi antes da minha filha nascer. Né? Então Deus nos leva à prova da água do fogo para poder ser aprovado por Ele. Cada um tem a sua história de vida. Cada um tem sua história. Eu sei que eu já contei muitas histórias aqui, trouxe muitas histórias aqui. E em relação a filhos, eu ainda tenho uma grande história para contar aqui. Imagino. Grande, muito forte, também de resgate, né? Mas eu queria já ter gravado contigo antes, né? Eu queria ter encaixado essa nossa história justamente... Mas eis-me aqui, prometo que não vou demorar tanto mais, viu? Ai, que bom, porque Prazer. agora a gente tá na reta final de completar 1 ano de podcast. Que lindo, que bênção. Mais 2 episódios e a gente completa 1 ano. Que bênção, parabéns. É tão bonito, porque quando Deus planta no teu coração, você imagina, mas aí você vai fazendo do jeito que você... Porque é isso, a gente não tem que esperar estar preparado. Quando Deus manda, tu só obedece. É isso aí, e obedece que tem juízo. Obedece quem tem juízo. E eu vejo que Ele vai colocando as pessoas, Amém. conectando as pessoas, vai realizando. Foi uma alegria. Tu sabe que quando eu mudei para o Espírito Santo, Deus me falava de uma reunião de mulheres. Amém. E eu tenho a mentora, Patrícia Vitória, um beijo para ela. Ela é mentora de mulheres, ela ajuda as mulheres a destravar, né, sua área profissional, separar CPF, CNPJ. E quando eu contei o projeto Deus para Superar, que não se trata só do podcast, mas se trata de fazer ações sociais, conectar pessoas, empresários em realizar ações sociais, se trata também de ajudar essas pessoas que estão apoiando a divulgar seus empreendimentos, seus negócios, produtos. E existem várias ramificações nesse projeto e que a gente tem que colocar, andar cada uma na sua etapa. Andou, aí vamos para a próxima etapa. E a Patrícia, eu comentei com ela, Patrícia, eu queria fazer uma reunião com umas 400 mulheres, que Deus me fala que vai ser essa média de umas 400 mulheres, e eu queria levar a palavra de esperança, a palavra de Deus, falar de autoestima, né? Porque a gente como trabalhar mulher... em todas as áreas. eu queria trabalhar todas as áreas. Ótimo. É sobre isso. Legal. E na época não aconteceu. Na época eu era recém-chegada no Espírito Santo, sabe? Eu senti que não era ainda o momento. E aí eu dei uma freada. E quando eu recebi o convite para fazer a entrega da medalha Esther, né? E eu estava num período que eu estava indo para o Sul visitar minha filha. 4 anos que eu moro aqui, que eu estava orando para minha filha estar perto de mim. E aí, no de repente de Deus, eu alcancei essa bênção. Minha filha, nessa viagem, ela veio. Né? Ela veio e ficou. Hoje tá meu genro aqui também. E eu tô realizada. Eu vi a sua família toda lá na igreja. Bênção demais. Tô realizada. Coisa linda. Mas foi uma surpresa o evento na tua igreja. Aquela mulherada toda. Foi muito lindo. Eu te confesso, foi surpreendente. A palavra é essa. Eu falei, Jesus, em pleno sábado à tarde, a igreja lotada. E eu falei assim, olha, que venham mais encontros como esse. Inclusive, se você me permitir, claro. Dias 4 e 5 de julho, teremos um outro encontro de mulheres lá. Olha. Mulheres do estado, mulheres de outros lugares. A Bruna Oli vai estar ministrando também com a gente. Pastoras de outros estados do Brasil. E trabalhar com mulher é apaixonante. É apaixonante é muito mesmo. Bom. Assim como eu me encontrei Sim. nas questões das ações sociais, que na enchente do Rio Grande do Sul eu fiz um mover, assim, e eu me realizei, assim, Deus tocou muito meu coração e eu pensei, eu tenho que continuar. Sim.
Assim foi com o encontro de mulheres. Sim. Eu percebi naquele encontro da entrega da medalha Esther quantas lideranças que estavam ali, Sim. né? E Deus falou no meu coração que a gente tinha que fazer esse movimento a trabalhar todas as áreas. Amém. Né? E eu comecei a trabalhar em mim. Eu vejo que Deus começou a organizar muita coisa na minha vida. A minha procura de eu tratar essa questão, entender essa questão do TDAH e ver quais as ferramentas para melhorar a minha vida. Várias ferramentas eu vejo Deus movendo. Amém. Né? Porque é desse jeito que Ele faz. Né? Ele vem nos ajudando a gente a construir algo novo e tudo que a gente aprende, cresce, vive de milagre é para transbordar na vida de outras pessoas. Meu pai sempre fala que ninguém nasce com tudo. Nós precisamos uns dos outros e um completa o outro. Um completa o outro, essa Então palavra. essa junção de mulheres abençoadas, cheias do Espírito Santo, com talentos, né, vai ser uma bênção para o Estado e conte comigo. Conte comigo também. Amém. E a senhora percebe que está havendo agora um mover das mulheres? E muito, inclusive a pastora Zenete, que está chegando aqui no dia 13 de junho, ela me conectou a muitas pastoras do Brasil e vai ter um grande movimento de 1 milhão de mulheres cristãs em São Paulo. Em São Paulo. Dia 25 de outubro. Eu não sei bem pronunciar o inglês, né? Mas é milhão, woman. É, isso algo aí, assim, é algo assim. 1 milhão de mulheres que vai bombar para a glória de Deus. Vai ser lindo demais. Salsa, você eu quero tem estar que ir lá. comigo, hein? Vou contigo, tô junto. 25 de outubro, nós vamos marchar em prol das Estéres do Brasil e os Mardoqueus, que vão estar também se levantando como homens intercessores pela nação. Amém. Então vai ser muito poderoso. Vai ser um momento. É Deus usando as mulheres. Na verdade, Deus está sacudindo a terra. Falando aqui um pouquinho da questão espiritual, que é o nosso principal carro-chefe do assunto, porque sem isso a gente não vai, né? Mas Deus está trazendo um avivamento que vai varrer a nação, vai varrer a terra. Então são dias de glória, dias de poder, onde muitos vão se converter ao Senhor, muitos filhos pródigos vão voltar. Amém. E Deus está usando crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, quem tiver disponível, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Então, mulheres posicionadas em Deus para poder fazer a obra do Senhor, trabalhando, usando os talentos que o próprio Deus deu com propósito. Com propósito. De ganhar outra para Jesus. É curada para curar. Curada para curar, e isso eu vejo que Ele usa a gente no lugar que a gente estiver. Com certeza. É estilo de vida. Tá na padaria, tá pagando uma conta, tá numa pizzaria, basta perguntar, Salsa, ei, tudo bem, como é que você está? E as pessoas estão muito carentes de Deus. Muito. Chora, se entrega, pessoas deprimidas. Só Jesus. É só Jesus. E é exatamente é o que eu comunico, né? Esse vazio, Sim. né? Desse mundo capitalista, esse vazio que as pessoas tanto é só Jesus para preencher. É só Jesus para preencher. O formato é dele. E quando preenche, nossa, e quando preenche a gente, como a gente quer que todos sejam tocados. Exatamente. E que todos consigam enxergar o que a gente está enxergando. Se pudesse, né, pegaria assim a corda. É desse jeito. Né? Porque eu vejo que quanto mais intimidade a gente tem, mais Deus vai revelando. Glória a Deus. Né? Mais Ele vai revelando. E chega a dar uma agonia quando você vê alguém caminhando para um lado contrário, ou que tu conversa e tu vê a pessoa não está enxergando. Por isso que Deus conta com aqueles que estão enxergando e que tiveram um encontro real com Jesus. Porque quem está a passos largos para o caminho de perdição, pensa que está salvo, pensa que está certo, mas não está. Na verdade, o morto espiritualmente, ele não tem vontade própria. Ele está fazendo aquilo que a carne, que a vida dele quer, a alma quer, e não sabe o que está fazendo muitas vezes. E pensa que está bem. Então, nós que carregamos o principal, o bem maior que é Jesus, temos que fazer alguma coisa.
Tu sabe que uma amiga minha comentou que a gente tem que orar. A oração que a gente faz nesse momento é Sim. orar para que as escamas caiam dos olhos dessas Em nome de pessoas e Jesus. sejam reveladas. É isso aí. Hum? E essas escamas não é por força nem por violência que elas serão arrancadas. Não, É por amor. é no amor. É interessante que aqui o assunto puxa outro, né? Aham. O podcast ia ser muito É bom. desse jeito. Na verdade, nós temos um trabalho evangelístico, Salsa, muito lindo. Nesse último carnaval, nós fomos com 100 pessoas, né, Rony? 100 pessoas da Assembleia de Deus, da Casa da Bênção, evangelizar no carnaval. Na verdade, foram 200, não? Quase 200 irmãos decididos em todos os dias do carnaval no Sambódromo. Levamos 5.000 copos de água mineral consagradas e abençoadas. Amém. E a estratégia era 1 minutinho da sua atenção por um copo de água. Aí as pessoas, mas de graça? Água geladinha de graça, e quando vinha pegar a água, encontrava a água viva que é Jesus. Amém. Aí no nosso espaço, lá em frente ao Sambódromo, levávamos as pessoas para lá, e lá a gente orava, conversava, até o banheiro que era usado, eu brincava assim, só podia usar o banheiro se receber uma oração. Então foram 3 dias de evangelismo intenso, tanto no carnaval oficial, como no fora, né, carnaval de rua. Sim. E muitas almas para Jesus, para a glória de Deus. Então, assim, a gente está acostumado a ir para a rua evangelizar. Pessoas, né, do tráfico, pessoas que já vieram de uma vida muito, assim, pesada, que encontraram com Jesus e tiveram a vida transformada. Então, isso não tem dinheiro que pague. Libertos, né? Isso é bom demais, é a coisa mais linda. É lindo demais. Eu, agora lá na minha igreja, o pastor começou a fazer evangelização na praça. Ótimo, isso aí. É, então assim, o pessoal do louvor vai pra praça, vai todo mundo pra Muito praça. bem. Né? E eu conheci uma moça aqui no Espírito Santo que ela tá fazendo o luau na praia. Nós fazemos muito também. É, e eu vi ali, Isso é muito bom. eu entrei no grupo do WhatsApp dela e 1.000 integrantes. Uau, que benção. E eu disse, eu quero ir nesse luau. Aí o último que ocorreu acabou cancelando porque choveu demais, não dava para estar na praia. Mas eu quero participar e eu quero participar também dos teus movimentos, Amém. pastora. Vou te chamar. E muito importante tu citar esse encontro das pastoras, desse mover que vai ter em São Paulo, porque apareceu para mim. Eu salvei, eu pensei, eu quero ir. 25 de outubro. Já vou ver a passagem. Vamos tomar conta das ruas e dizer que só o Senhor é Deus. Né? Amém. Meu marido é paulista. De vez em quando a gente está Benção. lá, ele vai atender alguns clientes em São Paulo. Amém. E eu amo a cidade de São Paulo. Amém. Sabe que lá no Sul eu trabalhava e eu fechei alguns contratos com algumas empresas. E num desses contratos era para eu fazer treinamento. E na hora do treinamento, é um testemunho também. O patrão mandou outra pessoa. Eu chorei 3 dias, chateada, né? O que aconteceu? Numa das minhas idas, aí eu fui convocada para trabalhar Mary Kay, era diretora Mary Kay, e aí conheci São Paulo, mas aquele conhecer São Paulo de ir no evento e pro hotel, do hotel pro evento. Sei. Quando eu estava indo embora, que eu vi São Paulo de cima, que não era só uma cidade de pedra, que é arborizada, que é lindo, eu chorei e disse, Deus, eu quero voltar aqui, eu quero conhecer cada cantinho desse lugar. E eu conheci uma amiga no evento que ela pegou na minha mão e disse que eu casaria com um empresário, né? E que eu iria voltar a São Paulo, enfim. E aí, mas eu não era batizada, eu nem conhecia Jesus da maneira que eu conheço hoje. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o meu marido é paulista, ele foi prestar serviços na empresa que eu trabalhava lá no Sul, e a gente se conheceu. E depois, nas minhas férias, ele agendou alguns clientes em São Paulo e eu fui conhecer. Então, assim, ele tinha as agendas de cliente bem no aniversário de São Paulo. E eu via a Ana Maria Braga falando dos pontos turísticos, eu ia anotando. E nessas então, nesse caminho das agendas com os clientes, eu acompanhava ele e pedia para ele me levar nos pontos turísticos. Sim. E hoje eu conheço quase toda São Paulo. Que bênção. E eu acho isso muito de Deus. Sim, claro. E hoje em dia, cada vez mais eu viajo e Deus fala comigo sobre isso. Tanto que eu te falei, né? Eu não sei se eu citei, mas eu comecei essa semana
eu encontrei uma professora de inglês particular e eu pedi para ela me mandar, eu estava orando e ela é cristã e ela mandou para mim a proposta dos estudos, ela mandou assim com o título Conversação para as Nações. Nossa, eu chorei. Eu Uau, falei, que bênção. que bênção, que tão lindo. E assim, eu vejo que a gente precisa silenciar Sim, para escutar a voz de a Deus. voz de Deus. Porque tá nos mínimos detalhes. É verdade. Nos mínimos detalhes, né? E outro dia eu encontrei também uma pastora que ela falava sobre a maneira como o inimigo age também, às vezes nos mínimos detalhes, Sem dúvida. em coisas, em distrações. Muito, muito. Né? Muito, muito, porque aí alguém pensa assim, estou cansado, né, fadigado, vou me distrair, vou dar uma voltinha no terraço. Aham. Davi, quando deu uma volta no terraço e não foi para a batalha, nada contra o passeio, nada contra o descanso. Mas o descanso e as distrações, fora de tempo e em excesso, acaba te fazendo perder o propósito. Davi se distrai tanto que olha para a mulher tomando banho e não quer nem saber quem ela é e manda chamar, pratica o adultério, ainda planeja a morte do seu soldado fiel. E uma coisa puxa a outra, né? E Davi teve as consequências, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus. Então, quando fala de distração, é uma armadilha feia, pesada que o diabo tem usado ultimamente, Salza, para nos distrair, para poder nos fazer perder o foco do principal, não buscar mais a Deus. Eu só vou distrair, é coisa rápida. E para de orar, para de buscar, para de congregar, para de ler a palavra, não ora mais em casa. E o celular tem nos viciado. Muito. Se nós não tomarmos cuidado, é a distração principal. Uhum. E ali o dedinho navega e a mente navega ainda mais, não é? É desse jeito. Tem que ter muito cuidado. É desse jeito. Eu acho que a gente vai poder gravar mais podcast para você vir e contar pra gente mais histórias que eu tenho certeza que são infinitos momentos, experiências com Deus. Amém. Né? Para cada dia mais a gente edificar a vida das pessoas que estão aqui nos Glória a escutando, Deus. né? Pastora, eu quero encerrar esse podcast Que contigo. pena, tá tão bom, tão gostoso. Mas eu quero A gente começa mais nervosa e depois fica bem. eu quero deixar já esse convite. Amém, conta Tá? comigo. Que Deus está preparando algo, Glória a Deus. que logo eu vou estar colocando isso em prática e eu Amém. sei que você está dentro desse projeto, Amém, desse plano, que viu? bênção. E eu tenho, Glória a Deus. né? Não, as coisas, às vezes a gente fala que é do nada, é por acaso, mas não é. Não existe por acaso para Deus, né? Não existe por acaso. É Jesus-cidência. É isso mesmo. Quero Amém. estar contigo em São Paulo, viu? Amém, vamos juntas. Foi muito de Deus tu citar, porque na hora quando eu vi, eu falei, eu quero. E agora você falar que vai, Amém. aí a gente já vai em bando, então. Vamos em nome de Jesus. Inclusive nos dias da pastora Zenete, que ela vai chegar dia 13 de junho, o seminário de intercessão, ela que vai estar também comandando esse movimento não, né? Esta coisa linda de Deus lá. O movimento vem e passa. Então vamos conversar com ela pessoalmente. E vamos tratar dos detalhes e convidar toda a mulherada do estado do Espírito Santo, que somos Estés, para poder marchar em prol do Senhor Jesus naquela terra. Sampa. Isso aí. Pastora, quer deixar alguma mensagem aí para os nossos seguidores? Amém, amém. Gente, que alegria, viu? Que honra estar. E mais uma vez eu digo a vocês que Deus, Ele sabe perfeitamente o que faz. Não se desespere, não perca a sua fé. Levante a sua cabeça, apesar da dor, do sofrimento, da perda, Deus é Deus na sua vida. Deus para superar. E nós somos, com certeza, mulheres, homens, pessoas que superamos em Deus. Vencemos as lutas, as batalhas, porque Ele é conosco. Fica firme, você que talvez, quem sabe, está um pouco afastado do caminho, afastado de Jesus. Volte enquanto é tempo, porque Ele te ama, Ele te resgata e você é mais do que vencedor. Um beijo, gente. Deus abençoe. Pastora, eu vou aproveitar a tua presença. Sim. E vou te pedir para fazer aqui uma oração. Amém, amém. Glória a Deus agora. Paizinho de amor, onde quer que esteja cada pessoa alcançada por esta entrevista, por este podcast, que o Senhor venha tocar de uma forma poderosa
O Senhor tem usado tantas pessoas, tem usado ferramentas tão poderosas. E com certeza esta é uma ferramenta que o Senhor preparou para alcançar vidas que estão precisando do Senhor. Onde quer que esteja alguém perturbado, depressivo, cabisbaixo, triste, pensando até em tirar sua própria vida. Nós queremos orar, interceder e declarar que o Senhor Jesus é o Deus que entra, que toca, que quebra cadeias, que quebra algemas espirituais. Meu Deus, se alguma mãe que me ouve, que perdeu a esperança, alguém que está, Senhor, sonhando com um milagre, eu creio que o milagre já foi liberado nesta hora através desta gravação. Em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, encha a casa, encha o lar, repreende toda angústia, crise de choro, síndrome do pânico, fobias, agonias, coisas da alma, do corpo, do espírito, venham ser repreendidos em nome de Jesus. E que haja vida de Deus, cura do Senhor, alegria do Senhor, bênçãos liberadas. E nós te louvamos, Pai, por esta amizade, por esta aliança, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos faz superar todas as dores, lutas e batalhas que enfrentamos na vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós te amamos, Senhor, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças Amém. a Deus. Gente, Glória a Deus. receba. Amém. Eu recebi, eu recebo. Glória a Deus. E vocês recebem aí em casa também. Amém. Se essa mensagem fez sentido para ti, entra aqui, te inscreve nesse canal, Amém. comenta, curte e compartilha. Pastora, onde que nossos seguidores podem te encontrar? Sim. Comenta o Instagram da Certo. tua igreja. Coloca aqui pra gente. Vamos lá, você pode me acompanhar, pode me seguir, Raquel Jantorno. Jantorno, né, sobrenome do meu maridão. E a nossa igreja Casa da Bênção Vitória. Casa da Bênção Vitória oficial no Instagram. E você é o nosso convidado especial para estar com a gente, conhecer a igreja, né? Eu Sim. trato também, eu atendo as mulheres gratuitamente, de verdade. Estudei para poder abençoar as pessoas. Pode nos procurar, serão mais que bem-vindos. Amém. Eu vou te convidar para encerrarmos juntas com o Amém. nosso lema. Sim. É Deus para pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. No mundo de esperança, você vai triunfar.
Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.